Boa noite, pessoal. Tranquilo? Vamos iniciar a nossa aula, né? Iniciando a nossa disciplina de inteligência computacional, tá? E eu vou chamar muito ela por esse nome, tá? Apesar do enunciado tá inteligência artificial e computacional, eu vou chamar muito de computacional, porque eu explico no decorrer. Vocês vão entender até o final, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos nos situar na forma com a qual a gente vai trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. A forma de trabalho, vamos para a aula inaugural, né? Então, o que nós vamos ver em inteligência computacional? Alguns dos conceitos que nós vamos ver da ementa dessa disciplina são os conceitos a respeito de inteligência artificial, uma revisão, tá? Vamos fazer uma revisãozinha, e de inteligência computacional também, tá bom? Nós também vamos falar de redes neurais artificiais, quer dizer, nós vamos fazer uma revisão de redes neurais completa e vamos avançar no conteúdo, né, desse assunto, tá? Nós vamos falar sobre raciocínio probabilístico, tá bom? Sobre decisões simples e complexas, lógica de fuzzy, a gente vai mexer um pouquinho naquela área ali também, tá? Tipos de aplicações, tipos e aplicações dos conceitos de aprendizagem. Então, aprendizagem de máquina, o deep learning, tá? E aprendizagem de modelos probabilísticos e por esforço. Então, nós vamos cobrir um leque, o leque proposto é inclusive muito grande. Vamos tentar cobrir o máximo possível, tá? Não sei se nós vamos conseguir ver tudo, mas a minha intenção é que pelo menos aí uns 70% a gente consiga. Nós estamos começando já com uma certa defasagem de tempo, e isso vai impactar inclusive nas avaliações, tá? Então eu vou me prender muito nesse primeiro momento para N1, especialmente nesses conceitos de inteligência computacional artificial e de redes neurais. Talvez a gente consiga entrar em alguma coisa de raciocínio probabilístico, tá? Mas eu estou me prendendo mais na primeira parte mesmo, tá? Muito bem? O que mais a gente vai ver? Bom, o que a gente tem mais para discutir aqui? Todo mundo está afim de trabalhar. Volta. Bom, disciplina... Não, tá tudo errado. Vamos alterar no quente? Né? Não é sistemas distribuídos, né? É inteligência computacional. Certo? Inteligência artificial e computacional. Mas eu vou chamar mais por esse nome. Eu disse para vocês que eu vou explicar o porquê. Vocês vão entender o porquê durante o decorrer, tá? Muito bem, nossa disciplina é uma AMP, então todo o material vem oriundo do professor, tá bom? Deixa eu salvar isso aqui. Muito bem, todo o material vem oriundo do professor. Nossas aulas toda quarta-feira, das 7 às 21h30. Se eu concluir o assunto antes, eu devo encerrar a aula, né? Mas acredito que no começo eu acho que sim, mas depois não vai dar não, cara. A gente vai ficar até as 9h30 da noite. Em caso de feriado, a aula será dada no sábado subsequente, não podemos perder a aula, tá? Então, eu devo dar a aula no sábado. Eu olhei pelo calendário e eu não vi nada, nenhum feriado ou alguma data que interfira, tá, com o nosso planejamento. Então, a princípio, vai tudo correr bem. Aqui vai ter uma diferença das outras disciplinas que eu estou dando aula, tá? Como nós estamos começando já com uma defasagem de 3 semanas, então nós vamos ter que correr um pouco mais com essa parte de conteúdo, tá? Por isso que eu falei que eu tenho para mim que a gente não vai conseguir ver toda aquela emenda. Vamos fazer o máximo possível para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Mas eu sou bem pé no chão nesse ponto, tá, gente? Muito bom. Então, como é que vai funcionar?
Mesmo esquema de relatório de aula, que eu estou aplicando em outras turmas, tá? Cada aula tem seus relatórios, cada relatório vale 200 pontos, são 5 relatórios, entregou os 5, garantiu a nota de atividade, tá bom? E para N1, infelizmente, nós não temos tempo, né? Nós temos um conteúdo vasto para nos dedicarmos, então nós não vamos ter tempo de desenvolver trabalho. Então, a prova vai ser 100% da nota. Não vai ter trabalho para influenciar a nota da prova, tá bom? Já na N2, a gente vai poder desenvolver melhor isso. Então, a gente tem lá os relatórios de aula, funcionando da mesma forma, e nós temos também a prova e o trabalho. Então, vai ter um trabalho na N2 que vai valer 50% da prova. Beleza? Então, quer dizer, é uma ajuda a mais para vocês. Eu gostaria de fazer a mesma coisa em um, mas infelizmente nós já perdemos quase um mês de aula. Isso vai impactar profundamente no conteúdo, então a gente vai ter que dar uma segurada. Tá bom? Vamos em frente? Bom, as minhas provas vocês já estão acostumados, né? São provas, são 20 questões divididas entre teóricas e práticas. Então a gente deve ver alguma coisa prática em cima de programação dessa disciplina, tá? Eu devo trazer algumas implementações de algoritmo, eu devo trazer algum conteúdo para a gente trabalhar em sala. Eu vou ser bem honesto. Na parte de prática, eu vou tentar trazer para vocês conteúdo em cima de C#, tá? Porque nós temos algum trabalho em cima disso. É bastante interessante. Vou tentar também trazer alguma coisa em cima de Python, que a gente está pendendo para trabalhar com essa linguagem, né? Especialmente no que diz respeito à parte de inteligência artificial. É bastante interessante, tá bom? Mas não vou garantir. Não vou garantir porque nosso tempo é curto, muito curto. Então, nós precisamos fazer isso render. Então, quanto mais a gente analisar conteúdo, discutir o conteúdo e poder ter esse conhecimento incorporado, é melhor. Com o C# a gente ganha em velocidade, porque os componentes já estão praticamente prontos. Nós temos muitos artigos que tratam de lógica fuzzy, que tratam de deep learning em C#. Tem alguns produtos, inclusive, que trabalham especialmente com a questão do IoT, que a gente vai mencionar aqui também várias vezes, tá? Então, isso já está meio mastigado, meio pronto já no C#. Então, fica muito mais fácil da gente analisar, conhecer e estudar. Tá certo? Muito bem. As provas, elas continuam sendo de afirmações verdadeiro ou falso, tá? Cada questão da prova tem somente uma opção verdadeira, tá? Quer dizer, existe uma resposta a cada questão da prova, tá? E questões rasuradas ou não preenchidas no e-mail que corresponde ao cartão de resposta, a questão está zerada. Então, respondi somente eu respondi das 20, eu respondi umas 15, as outras não coloquei. Essas outras 5 estão zeradas. Tá bom? Muito bem, vamos em frente. Grupo de WhatsApp, eu já montei, tá? Eu vou colocar para vocês o link. Ele vai estar disponível lá no AVA, na primeira aula. Vai ter lá um link chamado Aula do Professor. Recursos, link de recursos do professor. Inclusive, enquanto a gente está falando aqui, eu já vou montar isso, tá? Então, vou fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui eu vou montar aqui um grupo, tá? Rapidinho, tá? Jogo rápido aqui. Vou adicionar, como a gente está em gravação, eu vou adicionar a professora Adriane, tá? Nesse grupo, tá?
E depois eu vou colocar lá o convite para vocês entrarem, quem for, né, estudar essa disciplina, para que vocês possam entrar nesse grupo. Na descrição desse grupo, lá nesse link no AVA, vai ter o convite para entrar no grupo de WhatsApp, o grupo, o Google Drive da disciplina, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, ó, o WhatsApp e o Google Drive, mais o link da playlist dessa aula gravada no YouTube. Então, lá tem tudo que vocês precisam para acessar, tá bom? Deixa eu montar aqui. Adriane, beleza. Só ela por enquanto, eu e ela só. Vamos. E, beleza. Muito bem. Só avisar ela, né? Pronto. Já avisei ela. Deixa eu só responder mais uma coisinha. Vamos lá? Então, criamos o grupo já, tá? Eu vou pegar o link do grupo, vou criar um link para o grupo, aqui ó, convidar via link, beleza. Vou copiar esse link, perfeito. Eu vou deixar, inclusive, ele já guardadinho aqui no... Eu vou fazer um notepad mais aqui, com tudo isso, né? Então, tá aqui. Convite para o grupo do WhatsApp e IAC, da disciplina. Então, tá aqui, ó. Tô montando, tá? Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Muito bem. Então, primeira parte. Segunda parte, o grupo do Google Drive, o link para o Google Drive. Então, vamos pegar o link do Google Drive, né? Deixa eu pegar aqui o Google Drive. Perfeito. E já vou vir aqui também. Então, vamos lá. Google Drive 2021, muito bem. Aqui, perfeito. Vou gerar um link. Vou copiar esse link, perfeito, gerado já. Então tá aqui, ó. Esse é o link, tá? Pera aí, deixa eu colocar aqui para que vocês vejam também. Que eu estou montando o documento, vocês estão vendo, né? Aqui, esse é o link do Google Drive, eu vou colocar aqui. Link para o Google Drive da disciplina de IAC. Beleza? Joia, né? Muito bem. Agora eu vou pegar o link, vou colocar aqui, link para playlist da disciplina, das aulas de IAC no canal do professor. No canal do YouTube. Bom, do YouTube. Todo mundo já sabe do que se trata. Opa, escreve tudo. Isso. Então vamos pegar esse link agora, vamos colocar aqui na tela também, tá? Deixa eu pegar lá, só um pouquinho. Aqui, aqui, só um pouquinho. Legal, playlists. Legal. IAC. Pronto.
Legal. Peguei a playlist, ó. Tá aqui. Então, já temos a informação que a gente precisa. Agora eu vou colocar isso lá no Ava, tá? Para que todo mundo possa usar, tá bom? Então, vai ficar lá disponível. Quem estiver assistindo a gravação depois pode acessar o portal. E lá na primeira aula vai ter, eu vou colocar um link a mais, que vai ser assim, eu vou colocar o título, Link para recursos do professor. E lá tem esse texto, entenderam? Então fica muito fácil de vocês acessarem, tá bom? Deixa eu entrar lá. Beleza, aqui, URL, ô, caramba. Tá bom. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Beleza. Muito bem. Vou pegar o AVA. Legal, vamos lá. Inteligência artificial e computacional. Vamos lá. Então, ele já vai aparecer um link lá para vocês. Quando vocês entrarem, vai ter lá na primeira aula, eu vou colocar um link, vai estar embaixo da pré-aula, tá? Vai estar embaixo da pré-aula. Então, vamos colocar aqui. Aula do professor. Vamos selecionar aqui inteligência artificial e computacional. Beleza. Selecionei aqui, eu vou criar o link, vou colocar para vocês. Muito bem. Um novo link. Aqui, vamos lá. Link para recursos do professor. Tá? Então, você vai ter lá esse texto, eu estou colocando agora lá para vocês, tá? Então, temos aqui. Tá tudo pronto. Eu vou colocar aqui. Só. Vou colocar na pré-aula, como eu falei para vocês. Então, vai aparecer junto com a pré-aula do primeiro encontro, tá bom? Cliquei aqui, mudanças. Ver. Perfeito, tá lá. Link para recursos do professor, tá? Já vai aparecer para vocês. Se eu der um F5 aqui, ó. Beleza, ó. Aqui. Já aparece lá, ó. Link para recursos do professor. Tá bom? Então já está disponível lá, tem tudo que vocês precisam saber, tá? No Google Drive, vocês já sabem, né, que eu publico tudo a respeito da disciplina, eu jogo lá, tá? E essas aulas gravadas, elas vão para o YouTube. E a playlist, e é possível acessar elas pela playlist, tá bom? Importante também que eu também divulgo no Google Drive a prova. Então a prova aparece no Ava e no Google Drive. O PDF da prova aparece lá, tá? Vocês já sabem como funciona o esquema de prova, a gente não precisa nem ficar discutindo muito isso, tá bom? Beleza? Tranquilo? Tá ótimo. Então, quem acessar a gravação depois já sabe onde buscar os recursos para acessar essas informações, tá bom? Então, tem lá o convite para o WhatsApp da disciplina, tem lá o endereço do Google Drive e tem também a playlist, tá? No WhatsApp, neste grupo, eu também, lá na descrição desse grupo, tá? Eu vou colocar as informações também, tá? E também vou colocar lá link para e-mail do professor. Então, na descrição do grupo do WhatsApp, tem até meu e-mail lá para vocês poderem entrar em contato. Tá bom? Agora. Muito bem. Tudo pronto. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser discutir alguma coisa depois, entra no WhatsApp e me chama pelo grupo que a gente conversa. Tá legal?
Então, tá beleza. Vamos, então, partir para a disciplina, porque a gente tem que discutir algumas coisas hoje. Então, vamos direto lá. Tá bom? Aqui eu só estou falando aquilo que eu já avisei vocês, tudo que é publicado, tal, os links, onde vai ficar, tá lá no Ava, eu já preparei, tá? E a questão do encerramento, o e-mail está aqui, está disponível, tá? Eu vou descompartilhar um pouquinho esta tela para que eu possa trocar de apresentação, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai para a apresentação da aula, nosso primeiro encontro, a aula de hoje, né? Muito bem, aqui, beleza. Pronto, já estamos vendo a nossa apresentação aí, né? Então vamos lá, vamos discutir o que a gente tem para discutir hoje, beleza? Hoje a gente vai tratar alguns conceitos, nós vamos dar uma relembrada em alguns conceitos que a gente viu lá em inteligência artificial. Vocês viram com provavelmente o professor Roberto Aragi, né? E se eu não estou errado, teve uma época que a Nauísa também deu essa disciplina. Então, a gente vai relembrar alguma coisa e vai colocar coisa nova para vocês poderem acompanhar, tá bom? Então, importantíssimo, muita atenção, tá bom? Vai estar gravado no YouTube, então vocês podem assistir quantas vezes vocês precisarem. Tá legal? Então, vamos lá. O que a gente vai discutir nessa aula? Os conceitos, né? A parte conceitual inicial. Então, a gente vai falar sobre conceitos de IA, inteligência artificial, conceitos de IC, que é inteligência computacional, e aí vocês vão entender por que eu estou chamando essa disciplina por esse nome. Aí a gente vai dar uma olhada num comparativo entre IC e IA, né? IC versus IA, alguns princípios de IC, algumas aplicações de IC, onde ele é utilizado, e algumas considerações sobre inteligência artificial e inteligência computacional em suas aplicações, tá? Então a gente vai ver alguma coisa mais... A gente é algo mais para ser discutido, né? A gente vai ter que discutir a respeito, tá bom? Como a aula está gravada, eu acredito que os relatórios devem conter bastante a esse respeito, tá bom? E aí eu vou querer também um pouco da visão de vocês em cima disso que vai ser falado. Joia? Quando chegar na parte do relatório eu falo isso. Então, vamos lá. Conceitos de IA. Vamos dar uma relembrada? Inteligência artificial, por vezes mencionada pela sigla em português IA ou em inglês AI, Artificial Intelligence, é a inteligência similar à humana. Similar. Guardem essa frase. Inteligência similar à humana. Essa definição um pouco... A gente vai discutir isso lá na frente. Prestem atenção, tá? Exibida por sistemas de software, além de também ser um campo de estudo acadêmico. Os principais pesquisadores em livros didáticos definem o campo como o estudo e o projeto de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes que maximizam suas chances de sucesso. Certo? Agentes inteligentes. Guardem isso. Andreas Kaplan e Michael Heinlein definem a inteligência artificial como uma capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos através de adaptação flexível. John McCarthy, quem cunhou o termo em 1956, numa conferência de especialistas celebrada em Dartmouth College. College está errado. Deixa eu corrigir isso aqui. College aqui é com 2 L's. Não é em. No Dartmouth College, tá? O material didático dos meus colegas talvez precise de um pouco de atenção, né? Tudo bem. A gente corrige. Corrige em quente. Eu gosto de deixar tudo, né, certinho para a gente poder acompanhar. Então vamos lá, voltando. John McCarthy, quem cunhou o termo inteligência artificial, tá? Em 1956,
Numa conferência de especialistas celebrada no Dartmouth College, isso está registrado na obra de Romain Gubern, O Eros Eletrônico, tá? É um livro, beleza? Esse texto não ficou legal. Vamos mudar? Né? Aqui, ó. Registrado na obra de... Esse cara, Gubern, vírgula, intitulada O Eros Eletrônico, né? Intitulado errado? Intitulada, ô professor. Tá vendo como é interessante usar o corretor ortográfico? Então, olha lá, o Eros Eletrônico, né? Beleza? Muito bem, salvei, vamos lá. A define como a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Muito bem, então, foi a primeira vez que o termo foi utilizado, tá? Nessa conferência, em 1956. Legal? Vamos em frente. Isso aqui tudo deve ser um pouco de revisão para vocês, né? A maioria de vocês já deve ter visto alguma coisa assim com o professor Roberto e o professor Luiz, né? Mas sempre é bom lembrar. É uma área de pesquisa de computação dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou multipliquem a capacidade racional do ser humano de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser inteligente. Também pode ser definida como ramo da ciência da computação que se ocupa do comportamento inteligente, ou ainda, o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que, atualmente, os humanos fazem melhor. Muito bem. O principal objetivo dos sistemas de IA é executar funções que, caso um ser humano fosse executar, seriam consideradas inteligentes. É um conceito amplo e que recebe tantas definições quanto damos significados diferentes à palavra inteligência. Se a gente procurar, dá uma observada. Vamos partir para uma experimentação que eu acho bastante interessante, tá? Vamos jogar no Google e perguntar conceito de inteligência. Vamos ver o que o Google vai responder para nós. Olha, ele deu várias respostas aqui, mas eu vou primeiro aqui nesse aqui, né? Olha lá, na Wikipedia. Fala que inteligência tem sido definida popularmente ao longo da história de muitas formas diferentes, tais como em termos de capacidade de alguém ou algo para lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional, planejamento e resolução de problemas. Tudo isso tem a ver com inteligência. Mas aí a gente tem um problema. Porque em se tratando de inteligência e o uso da palavra sendo empregado dentro da disciplina e dentro do assunto para falar a respeito de funções computacionais, é um pouco complicado a gente usar o termo inteligência, né, para computação. Porque olha lá, a definição de inteligência envolve tudo aquilo. Lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional, planejamento e resolução de problemas. Mas peraí. De acordo com a teoria, e a teoria está sendo bem clara nesse ponto, né? Ela está trabalhando nesse conceito em cima, ó, executar funções que, caso o ser humano fosse executar, seriam consideradas inteligentes. Espera aí. O conceito da palavra inteligência é muito mais amplo do que simplesmente resolução de problemas. Resolução de problemas está ali na definição como apenas um aspecto.
Guardem isso, tá? Guardem essa informação. Podemos pensar em algumas características básicas desses sistemas, como a capacidade de raciocínio. Opa! Aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para chegar a uma conclusão. Raciocínio pode ser definido dessa forma? A aplicação de regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para chegar a uma conclusão? Vamos continuar. Aprendizagem. Aprender com os erros e acertos de forma que no futuro agirá de maneira mais eficaz. Aprender com os próprios erros para não errar novamente. Reconhecer padrões, tanto padrões visuais e sensoriais, como também padrões de comportamento. E inferência, a capacidade de conseguir aplicar o raciocínio nas situações do nosso cotidiano. Guardem essas definições, porque lá na frente, quando a gente for ter, a gente vai discutir aqui na aula uma parte que trabalha com considerações. Essas considerações, elas vão questionar muito isso, tá? E eu quero que vocês guardem essas definições, porque nós vamos reutilizá-las lá na frente. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. O porquê desse meu questionamento, o porquê dessas minhas dúvidas durante o período de aula. Não estou entendendo. Só um pouquinho que o Google resolveu achar que ele está falando, né? Espera um pouquinho só, gente. Deixa eu cortar aqui. Eu não estou falando com você. Desculpa. Muito bem, voltei. Vamos lá. Continuando, tá? O desenvolvimento da área começou logo após a Segunda Guerra Mundial, com o artigo Computing Machinery and Intelligence, do matemático inglês Alan Turing. Tá errado aqui, tá? Eu vou ser meio chato com isso. Eu quero passar informações precisas para vocês. O nome dele tá errado. É Alan com 2 L's, tá? Alan Turing. Continuando. E o próprio nome foi cunhado em 1956. A gente já viu isso, né? Em uma outra conferência, tá? Seus principais idealizadores foram os cientistas Herbert Simon, Allen Newell, John McCarthy, que cunhou o termo, né, na conferência, Warren McCulloch, Walter Pitts e Marvin Minsky, entre outros, tá? A construção de máquinas inteligentes interessa a humanidade há muito tempo, havendo na história tanto um registro significante de autômatos mecânicos reais, quanto de personagens místicos ou fictícios, construídos pelo homem com inteligência própria, tais como o Golem e o Frankenstein. Curiosidade, Golem, para quem não sabe, é um ser místico, tá, da cultura judaica. Deixa eu colocar aqui, Golem. Ver se eu consigo aqui. Tá? Peguei a definição aqui da Wikipedia, ó. Né? Vamos dar uma olhadinha, tá? Aqui já dá pra gente ver, ó. É um ser artificial místico associado à tradição mística do judaísmo, particularmente a Cabala, que pode ser trazido à vida através de um processo divino. Tá certo? É um ser místico, então, né? Muito bem. Vamos continuar. Frankenstein todo mundo conhece, né? Tais relatos, lendas e ficções demonstram expectativas contrastantes do homem de fascínio e de medo em relação à inteligência artificial. Seres não naturais, né, que possuem inteligência e tomadas de decisão. Não é tão difícil você ter uma máquina, um programa que tome decisões, mas vocês vão entender lá na frente esse conceito é questionável, porque entende-se como conceito de inteligência qualquer ser que é capaz de criar algo do nada. E é aí que entra o problema das definições de inteligência artificial. Então, talvez haja algum problema aí. Gente, isso é uma briga desde quando foi criado. Eu não vou entrar nessa seara, mas faz mais de meio século
porque estão quebrando pau em cima dessas definições, tá bom? Mas é bom a gente ter ideia do que está acontecendo e por que isso está acontecendo. Apenas recentemente, com o surgimento do computador moderno, que é a inteligência artificial, a inteligência artificial ganhou meios e massa crítica para se estabelecer como ciência integral, com problemáticas e metodologias próprias. Desde então, seu desenvolvimento tem extrapolado aos clássicos programas de xadrez, que a gente está acostumado a ver, né? Ah, não, eu fui derrotado pela inteligência artificial. Não, não foi. E vocês vão entender isso depois. Ou de conversão, e envolvido áreas como visão computacional, análise e síntese da voz, lógica difusa, redes neurais artificiais e muitas outras. Inicialmente, a IA visava reproduzir o pensamento humano. E cai mais uma vez nas definições de inteligência que nós estávamos discutindo. Até mesmo nas definições mais básicas possíveis a respeito do que é o raciocínio, do que é o livre-arbítrio humano. A capacidade de criar, de extrapolar, de abstrair, que o ser humano possui, tá? Guardem essas coisas porque a gente está discutindo algo que vai um pouco além, tá? Esse assunto entra muito do lado da filosofia, da psicologia, então eu não vou bater muito nessas teclas, não, tá bom? A inteligência artificial abraçou a ideia de reproduzir faculdades humanas como criatividade, atenção, autoaperfeiçoamento e uso da linguagem. Porém, o conceito de inteligência artificial é bastante difícil de se definir. Por essa razão, inteligência artificial foi e continua sendo uma noção que dispõe de múltiplas interpretações, não raro conflitantes ou circulares. Então, definir inteligência artificial é tão complexo como definir a natureza da inteligência humana. Nós estamos entrando em searas, em assuntos aos quais nós não podemos discutir tão facilmente assim. Trata-se de um assunto bem complexo. Tá bom? Vamos passar. Importante, tá? No artigo Computing, Machinery and Intelligence, Alan Turing discutiu as condições para considerar que uma máquina é inteligência. Ele argumentou que se a máquina pudesse se passar por um humano mediante um observador inteligente, então certamente ela poderia ser considerada inteligente. Este teste satisfaria a maioria das pessoas, mas não todos os filósofos. Neste teste, o observador poderia interagir com a máquina e com o humano por meio de digitação. Então, o humano tentaria convencer o observador que era também um humano, no sentido de convencê-lo que se tratava realmente de um humano, e a máquina tentaria enganar o observador. Esses, meus caros, é o teste de Turing, famoso teste de Turing. Então, primeiro você é humano e depois você se passa por uma máquina. Então você troca de lugar, entendeu? E nós vamos falar mais sobre o teste mais para frente, tá? Mas é bastante interessante. Inclusive, eu devo bater muito nessa tecla do teste de Turing, tá bom? Depois eu vou passar para vocês um vídeo que explica, tá? Deixa eu até pegar aqui, já para deixar disponível lá para vocês, tá? O link, né? Deixa eu pegar aqui. Depois para vocês, tá? Do que se trata o teste de Turing, tá bom? Eu vou publicar lá, tem um vídeo bastante interessante, muito instrutivo, tá? Deixa eu passar só o comecinho para vocês ouvirem, tá?
Legal, legal. Para quem conhece, esse é o Pedro Loz do Ciência Todo Dia, tá? Um vídeo muito interessante a respeito do teste de Turing. Eu vou colocar para vocês aqui na apresentação. Vamos colocar na apresentação em quente agora, direto? Vamos lá? Ó, eu vou duplicar esse cara, vou colocar aqui. Vídeo, né? Vamos lá, referência em vídeo. Olha que legal, né? Aqui você consegue. O nome do vídeo é esse, tá? Passar no teste de Turing. Olha só. Tá? Eu quero isso no relatório, tá, gente? Beleza? Vou colocar aqui Pedro Loss, nome do cara. Canal Ciência Todo Dia. Beleza? Tá aí a URL para vocês, tá? E é para fazer parte do relatório. Tá bom? Muito legal mesmo. Vamos voltar então para a nossa aula. Legal. Vamos em frente. A gente vai falar dos conceitos de inteligência computacional agora. É a mesma coisa, professor? Eu achei que fosse, mas não é. É mais, tá? Inteligência computacional é um ramo da inteligência artificial que lida com computação macia ou computação flexível, CM ou, em inglês, SC de Soft Computing, que explora imprecisão no projeto de algoritmos e sistemas. A inteligência computacional é um conceito ainda sem definição consensual, assim como a IA e a própria inteligência. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? É muito difícil conceituar o que é inteligência. As bases teóricas dessas áreas são transdisciplinares e carregadas de conceitos advindos da computação, cognição e filosofia, além de inspiração recorrente nas ciências naturais e biológicas. Caramba, bastante coisa, né? Não parece, mas é. A IC é marcada pela ênfase em algumas técnicas e áreas de conhecimento, como explicitado nos 5 princípios do IC, da IC, desculpa. 5 princípios da inteligência computacional. De forma que um sistema paradigmático, um sistema baseado em paradigmas, de inteligência computacional é bio-inspirado, complexo e explora imprecisão. Por exemplo, utilizar o ruído para a varredura do espaço, lógica fuzzy para representar imprecisão semântica ou estatística para eventos incertos, com aplicação na resolução de problemas ou suporte à computação, o que é mais utilizado. Tá bom? Muito bem. Então, ele é um subconjunto, faz parte, né? A inteligência artificial faz parte da computacional. Certo? Muito bem, agora vamos ver uma pela outra. Versus, né? Vamos lá. A IC é considerada sub-área da IA, ou, conforme alguns trabalhos sugerem, oposta à IA pela exploração da imprecisão. Um exemplo genérico do erro, aproximação, indefinição semântica. E observando a IA como trabalhando sistemas que utilizam também, ou principalmente, aspectos booleanos. Sistemas que trabalham com situações de verdadeiro ou falso. Lembra muitas tomadas de decisão que nós temos todos os dias. Né? Nesse sentido, a IA é aproximada do conceito de computação dura, hard computing, em que a ênfase no paradigma booleano de verdade absoluta, enquanto a IC é aproximada do conceito de computação macia, soft computing, com ênfase na lógica difusa e em problemas mal definidos, que difere, por exemplo, de um problema bem posto de Hadamard.
que seria um problema bem posto, professor? Vamos ver. O matemático francês Jacques Hadamard, lá em 1865, 1963, o cara viveu 98 anos, olha só que legal, definiu que um problema bem posto é aquele onde, atenção, uma solução para o problema existe. Existe no máximo uma solução. E a solução depende continuamente dos dados observados. Disse, então, que se tem um problema mal posto quando ele não for bem posto, ou seja, inversamente proporcional ao que foi colocado. Seja em uma das características aqui ou em todas. Por exemplo, problemas que têm mais de uma solução. Se o problema tem mais de um jeito de ser resolvido, ele já não é um problema bem posto. Existe no máximo uma solução para bem posto e para o mal posto. Se tem mais de uma, já não é. E a solução depende continuamente dos dados observados. Então, é algo que você toma a decisão baseado na informação. Não é aquele tipo de coisa que você fecha o olho, unidunite. Não, não é isso. Certo? O problema é que nós, seres humanos, fazemos muito isso. Não fazemos? Não tomando decisão. Fecha o olho e decide para que lado vai. A gente não costuma fazer isso. Nem todos fazem, eu sei. Mas tem muita gente que faz. A IC também é conceituada como sinônimo de IA e até como termo preferido ao termo IA. Tem gente que prefere computacional ao invés de artificial. Vocês vão entender por quê. Por refletir melhor o fato de que a inteligência não é criada, mas imitada de sistemas considerados inteligentes e de forma simplificada. Então é muito mais fácil de assimilar se você usar o termo computacional. Porque o termo artificial pode ser mal interpretado. Lá nas considerações a gente vai ver um pouquinho sobre isso, vocês vão enxergar isso aí. De fato, a definição de ser usada por David Poole, Alan McWorth e Randy Goebel em sua obra Computational Intelligence, a Logical Approach, né, em 1998. Deixa eu traduzir. Inteligência computacional, uma abordagem lógica. É, a rigor, a mesma que é utilizada por Russell e Novik em sua obra Artificial Intelligence, a Modern Approach, ou Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, em 2009, 9 anos depois. Considerada um clássico na IA, né? E que frase é essa? Que expressão é essa? Inteligência computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes. Só, acabou. Não é nada. Sem mais delongas, vamos dizer assim. E considerando certas situações, é muito mais fácil você dar atenção para um termo que trabalha com o computacional, que dá a entender que vem algo baseado em inteligência de máquina, né? Lembrando, inteligência de máquina é criada pelo homem, imita o pensamento humano, certo? Eu sei, parece confuso, e é, tá? Mas vamos abrir a mente para outros termos, outros conhecimentos, outras definições, tá? A gente vai ver muito isso aqui. Princípios da IC. A literatura reporta 5 princípios historicamente estabelecidos na IC, os mais antigos, desde o começo, tá? São os seguintes: lógica difusa, nebulosa ou de fuzzy, eles chamam de LD, para lidar com a imprecisão semântica, indefinição conceitual. O ser humano consegue definir muito bem alguma coisa se for necessário, mas não é assim. Quem já fez programação orientada a objetos sabe do que eu estou falando. Toda vez que eu pedia para vocês definirem alguma coisa, você sabe dizer o que é, mas
é difícil de definir. Para algumas pessoas, para outras é muito mais fácil, né? É muito mais simples. Lembram disso? Nós tivemos várias aulas, vários encontros, discussões a esse respeito. Redes neurais artificiais, chamadas de RNA, né? A sigla. Tradicionalmente, fornecem capacidades de processamento distribuídas, cognitivas, bioinspiradas, de aprendizado, potencialmente úteis para lidar com dados empíricos, ou seja, reais, aos sistemas B e C. Beleza. Computação evolutiva, pela sigla CE. Utiliza o princípio da evolução natural para derivar métodos computacionais. Um exemplo paradigmático é o dos algoritmos genéticos. Está errado aqui, deixa eu corrigir. Genéticos. Opa. Salva. Vamos lá. Exemplos menos, obviamente, e menos consensualmente relacionados. Oh, caramba. Peraí, gente. A CE, que é computação evolutiva, inclui otimização por colônia de formigas. É você conhecer o comportamento da colônia e aplicar os mesmos conceitos em modelos, por exemplo, de controle populacional. Ou controle urbano, né? Alguns preferem dizer. Algoritmos imunológicos ou imunoinspirados, quer dizer, são aqueles algoritmos que são baseados em ideias e conceitos oriundos da biologia, no caso da biologia, da nossa própria biologia, nosso sistema imunológico, como ele trabalha. Tá? Inteligência de enxame, também chamado de Particle Swarm Optimization, PSO. Tá? É a forma de trabalhar várias pessoas, vamos colocar pessoas, tá? Várias pessoas trabalhando em um mesmo problema, compartilhando informações para chegar a um determinado fator comum. Em teoria, deve ser bem mais rápido. Tá? Na prática, nem sempre. O fator humano é muito preponderante nessa situação. Tá? No entanto, se você observar a natureza, enxames de abelhas, de moscas, mosquitos, né, de insetos em geral, você vai observar uma certa... o pessoal fala que é muito caótico, né, ao observar, mas existe certa lógica ali. Mesmo no caos, existe certa lógica. E enxergar isso é muito difícil. Tá? Teoria do aprendizado, pela sigla TA, área dedicada à análise e projeto de algoritmos de aprendizado de máquina. Muito bem. E métodos estatísticos, pela sigla ME, para a lida com imprecisão de ocorrência, verdadeiro ou falso, e a existência, chamada incerteza CRISP, no contexto da lógica difusa, lá na lógica difusa. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Esses cinco princípios comportam o colapso de alguns itens. Quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles se fundem para se tornar uma coisa só. Para evitar ambiguidade também, tem que levar isso em consideração. Vamos lá. CE, que no modelo é computação evolutiva, e RN, que são redes neurais, estão dentro da computação natural ou computação bioinspirada. Conceito que abriga, com maior coerência e consenso, a utilização de algoritmos imunológicos ou de inteligência de enxame, por exemplo. Ambos estão envolvidos no mesmo conceito. A lógica CRISP, que é baseada em probabilidade, que analisa probabilidades, e a lógica difusa, né, são também coerentemente colapsados, unidos, né, em um item único para lidar com imprecisão ou ignorância. Por outro lado, a prática da IC sugere que dois princípios sejam adicionados à lista principal: mineração de dados
e a inteligência artificial. E os 5 princípios podem ser descritos da seguinte forma. Então, muda a lista. Atenção, tá? Atualmente nós temos imprecisão difusa e probabilística, com os devidos tratamentos para ignorância ou precisão, inerente à semântica e ocorrências para modelagem, análise, otimização e aprendizado em geral. Computação natural ou computação bioinspirada, a fusão das redes neurais com computação evolutiva, principalmente para a realização de aprendizado e inspiração de modelos. Terceiro, a teoria do aprendizado, área dedicada à análise e projeto de algoritmos de aprendizagem de máquina, essa parte não muda. 4, mineração de dados, um conceito novo introduzido, para a lida com armazenamento de dados, relatoria e ferramentas em software, por exemplo. E quinto, seria a própria inteligência artificial, um quase sinônimo de C, fornece contexto e base teórica, filosófica e histórica. Então, estes seriam os 5 princípios em que se baseia a inteligência computacional. Aí é uma delas. A inteligência artificial é um desses princípios. Então, a inteligência computacional é muito maior que isso. Muito bem. Aplicações da inteligência computacional. Nós já comentamos algumas coisas enquanto estávamos analisando o texto. Mas agora a gente vai ver como que isso é aplicado na prática. Porque sim, é utilizado, bastante utilizado, tá? Assim como outros conceitos que são ramificações da inteligência artificial, a inteligência computacional tem como grande vantagem a variedade de aplicações possíveis. No setor financeiro, por exemplo, ela pode ser a base para sistemas que executem as seguintes atividades: previsão de demandas de produtos, gestão de carteiras de clientes, análise de viabilidade de financiamento, análise de crédito, previsão de ativos financeiros e detecção de fraudes diversas, como em compras no cartão de crédito. Certo? Já nas diversas áreas da engenharia, os exemplos de aplicação incluem reconhecimento de imagem por redes neurais, levantamento de padrões em grandes bancos de dados, o Big Data, aprimoramento de sistemas de reconhecimento de voz, identificação do comportamento anômalo em máquinas, automatização de tomadas de decisão na indústria 4.0, já vimos e revimos isso quando a gente está discutindo o IoT, e reconhecimento de comportamento perigoso em sistemas de vigilância com câmeras inteligentes. Olha só que legal. Vale destacar o papel dessa tecnologia nas empresas, promovendo tomadas de decisão baseadas em dados mais confiáveis. A coleta em tempo real, feita pela Internet das Coisas, ou IoT, por exemplo, fornece um banco de dados para análises diversas. Big Data, né? Fornece informações para a montagem de um banco no modelo Big Data, ou que faça parte de um Big Data, promovendo intervenções mais precisas do desempenho de máquinas. Muito legal. Um sistema de IC pode cruzar indicadores diferentes, temperatura, pressão, umidade, velocidade, vibração, etc., para identificar variações inesperadas que aumentem o risco de falha ou de quebra do equipamento. Assim, a equipe de manutenção atua de forma preditiva, antecipando problemas para melhorar o desempenho e reduzir custos com paradas e compras de peças. Então, é possível aplicar a inteligência computacional e seus conceitos, até mesmo para manutenção e profilaxia em ambientes de grandes data centers ou de storage de dados. Olha que legal. Quer dizer, ele pode prever quando o equipamento vai estragar. Interessante, bastante. Podemos destacar ainda a aplicação em áreas de saúde. É mais comum, a gente já vê isso muito, né, no dia a dia, como a medicina e a odontologia. Exames complexos que envolvem imagens como radiografias ou imageamento por ressonância magnética funcional podem ser analisados com mais precisão e agilidade quando submetidos a um software treinado. Isso sem contar os outros vários exemplos que nós temos, né, de sistemas que trabalham com inteligência computacional na área da saúde. São vários.
infelizmente, mesmo com esses sistemas, nós temos tamanhos problemas na saúde, especialmente aqui no Brasil. Né? Especialmente no Brasil. Legal, vamos falar então sobre algumas considerações em cima de IA e IC, né, em suas aplicações. Então vamos lá. Olha lá. A IA está longe de alcançar o nível da inteligência humana? Questionamento. As poucas pessoas que acham que o nível de inteligência humana pode ser alcançado por meio da escrita de um grande número de programas do tipo pessoa, estão agora escrevendo e montando vastas bases de conhecimento de fatos, usando linguagens de representação de conhecimento. Contudo, a maioria dos pesquisadores em IA acreditam que são necessárias ideias fundamentalmente novas e, portanto, não é possível predizer quando o nível de inteligência humana será alcançado. Então, nós não temos capacidade de prever isso. Já é primeiro banho de água fria que a gente tem. Tá, e as máquinas infantis, que são aquelas que poderiam melhorar por meio de leitura e aprendizado? Tal ideia foi proposta várias vezes desde 1940. E, eventualmente, isso é trabalhado. Contudo, programas de IA não alcançaram ainda o nível de serem capazes de aprender muito mais do que uma criança aprende a partir de uma experiência física. Nenhum programa existente entende a linguagem tão bem a ponto de aprender por meio da leitura. Então, a capacidade de aprender, que é utilizada pelas crianças e pelos seres humanos em geral, através de experimentação, através de aquisição de conhecimentos por leitura, por música, por experiências vividas, né? Não, esse tipo de coisa não tem como, né? Não existe nenhum programa que faça isso, tá? Então, as ditas máquinas infantis, eles até tentaram implementar coisas desse tipo, mas não funcionou. Um programa poderia elevar o seu nível de inteligência, ele poderia aumentar a sua inteligência, um determinado programa, quer dizer, o programa teria a capacidade de aprender mais e enriquecer o seu conhecimento? Talvez sim. O problema é que a IA não está no nível de fazer com que tal processo inicie. O que isso significa? Lembra quando eu falei para vocês que a definição de inteligência tem vários fatores e que apenas um deles é a resolução de problemas? Desculpa. Apenas um deles é a resolução de problemas? Então, o que isso significa? Significa que as outras características tão necessárias e inerentes para que uma inteligência, um programa possa aprender, são muito mais complexas, são muito mais difíceis. Tá? Por quê? Nós ainda não descobrimos uma forma de permitir que o programa starte por si só esse tipo de busca de informação. Não. Geralmente, o que é necessário? A mão humana para iniciar o processo. E é justamente isso o que causa um problema imenso, porque este processo só começa a partir da interação humana. E aí existem outras conjecturas que nós devemos levar em consideração. Por exemplo, até onde uma determinada inteligência artificial ou computacional seria interessante para nós. Em especial, uma inteligência que fosse capaz de aprender por si só. Né? Existem muitos casos que a gente já ouviu falar, algumas histórias. Eu até contei para
para uma turma não faz muito tempo, uma história de duas máquinas, né, que trabalhavam com processos de inteligência artificial num laboratório do Google, em que eles colocaram essas máquinas que trabalhavam em redes neurais, duas redes neurais, então, né, colocaram essas máquinas para se comunicar. Muito bem. Essas máquinas iniciaram o processo de comunicação, troca de mensagens e tal, e o processo de eles iniciaram, né, a comunicação das máquinas para um processo de aprendizado. Em dado momento, essas máquinas perceberam que a comunicação delas era ineficiente. E qual foi a decisão? Elas criaram uma linguagem para se comunicar melhor. E elas tomaram essa decisão, a tomada de decisão foi por conta própria. Um comportamento que não foi inicialmente previsto pelos seus engenheiros. Muito bem. Em seguida, essas máquinas começaram a se comunicar nesse padrão de comunicação novo, que é totalmente desconhecido para nós. Sobre o que elas estavam falando? Não sabemos. A ação imediata dos engenheiros foi desligar as duas máquinas. Foi lá e tirou da energia. Desligou mesmo. Cortaram, né, a comunicação por rede e desligaram as duas máquinas. Foi uma ação exagerada? Foi algo... foi a melhor decisão, a melhor tomada de decisão? Resposta: não sabemos. Mas, como nós não sabemos o que essas máquinas estavam falando, aí nós temos um problema seríssimo, certo? Nós temos um problema seríssimo, porque imaginem vocês que esse tipo de comportamento se tornasse epidêmico em uma rede e essa rede tivesse acesso à internet. Isso lembra um pouco a ficção, né? Inclusive é curioso, porque recentemente a gente acabou de passar por uma série da Marvel, né? A série WandaVision, que falava justamente, algumas pessoas falando a respeito da série, relembraram o segundo filme dos Vingadores, que tratava, né, da Era de Ultron. E o que era Ultron? Se não uma inteligência artificial. O que era Ultron, se não uma inteligência artificial? Qual era a meta de Ultron? Exterminar a raça humana. Nós temos alguns outros problemas que foram colocados em que alguns algoritmos, né, foram aplicados em uma situação hipotética de tomada de decisão para proteção humana, e a máquina chegou à conclusão que a melhor forma de proteger a vida humana, não foi nem a vida humana, a melhor forma de proteger a vida no planeta é extinguir a vida humana, porque nós somos o principal elemento predador do planeta. Né? Tudo que o ser humano toca estraga. Inclusive, alguns estudiosos já classificaram, lógico, isso é uma forma de crítica, né? Classificaram a espécie humana, na verdade, que nós não seríamos mamíferos, porque o nosso comportamento lembra muito o comportamento de certos seres, como vírus ou bactérias. Nós chegamos ao lugar, consumimos o lugar e depois nos mudamos. E aí aqueles que são bons de memória vão se lembrar do filme Matrix, do discurso do agente Smith falando a respeito do ser humano.
Gente, aquele discurso foi embasado em informações, tá? Em questões filosóficas importantíssimas, que já foram discutidas e são discutidas há muitos e muitos e muitos anos, tá? Centenas de anos, não é uma coisa de agora. E para quem não sabe, né, Matrix foi baseado, muito do filme foi baseado em filosofia, questões filosóficas verdadeiras, tá? Aborda religião, aborda temas muito controversos, né? E não, isso não é uma questão discutida. Os próprios autores falaram a respeito. Outra obra também que remete também a esse tipo de situação é O Robô, do Isaac Asimov, que virou filme estrelado por Will Smith. Né? Para quem ainda não assistiu, seria interessante dar uma assistida para entender justamente esses problemas a respeito da independência das inteligências artificiais. E por que seria tão difícil? E por que nós ainda não conseguimos que uma inteligência artificial proceda com um pensamento parecido com o pensamento humano? O ser humano é muito complexo, não é verdade? As emoções humanas são únicas. Nenhuma outra espécie no planeta tem nada parecido. Né? Os golfinhos chegam bem perto. Nem os macacos são assim. Aqui, falando de filosofia, né? Qual a relação entre IA e filosofia? A IA tem muitas relações com filosofia, especialmente com a filosofia analítica moderna. Ambas estudam a mente e ambas estudam o senso comum. Então, IA está mais próxima de filosofia do que a inteligência computacional, né? A IC, né? Lembrando que a IA é apenas um dos princípios da IC. Tá? E os experimentos de IA com xadrez? Eu falei lá atrás, né, a respeito disso, né? A gente questionou um pouquinho, comentou a respeito, que tem muita gente que joga, perdi para uma inteligência artificial. Não foi para uma inteligência artificial, porque ela não criou as jogadas. Não, ela não criou. Ela simplesmente possui um banco com informações e destas informações ela percebeu o teu comportamento durante o jogo e tomou, e foi da onde ela tirou as tomadas de decisão dela. É assim que funciona. Então, jogar xadrez requer certos mecanismos intelectuais e não outros. O programa de xadrez agora tem o papel de nível Grandmaster, mas eles o fazem com mecanismos intelectuais limitados, se comparados com aqueles usados pelos jogadores de xadrez humanos, que substituem uma grande quantia de computação por entendimento. Se nós entendermos melhor tal mecanismo, nós poderemos construir programas que joguem xadrez no nível humano, que fazem muito menos computação do que os programas atuais. Então, aquilo que eu disse para vocês a respeito do programa e essa correção, você não ganhou ou perdeu. Por exemplo, Kasparov jogou contra o Deep Blue. Né? Kasparov era campeão mundial de xadrez. Ele jogou contra o Deep Blue, certo? Da IBM. Ele perdeu duas e ganhou duas. E quando chegou na disputa final, né, ele abandonou o jogo. Não vou jogar mais. Não quis. Tá, independente disso, Kasparov deu uma declaração, algum tempo depois, falando o seguinte, que ele não estava jogando contra uma máquina, ele estava jogando contra toda uma história de jogadores de xadrez. E, na verdade, ele estava certo. Por quê? A máquina armazena conhecimento. Os storages
né, do equipamento, armazena a informação em formato de conhecimento. Muito bem. E este conhecimento, ele nada mais é do que um conjunto de informações, né, que foi... Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Olha o Google querendo participar da aula, gente. Ai. O Google quer participar da aula. São dados, é um banco de dados, é um grande Big Data, né, com jogadas armazenadas de jogadores no decorrer da história. Então, a declaração do Kasparov faz todo sentido, porque o computador não decidiu o que fazer. Ele não tomou essa decisão baseada no aprendizado dele. Não, ele está olhando para um banco de dados e a partir dali é que ele joga. Isso não é inteligência artificial. Certo? Ou não? Qual seria a opinião de vocês? Põe no relatório. Algumas pessoas não dizem que IA é uma ideia ruim. Então, tem gente que fala, né? Baseado em informações que nós temos de Hollywood, por exemplo, IA é péssimo para nós, seres humanos. Que o diga o Exterminador do Futuro. A Skynet é uma rede, né, inteligentíssima, né, que provocou a Terceira Guerra simplesmente para tomar conta do mundo, né? E o objetivo da Skynet é simples, é eliminar a raça humana, eliminar o elemento humano. O filósofo John Searle diz que a ideia de uma máquina não biológica ser inteligente é incoerente. O filósofo Hubert Dreyfus diz que a IA é impossível. O cientista da computação Joseph Weizenbaum diz que a ideia é obscena, anti-humana e imoral. Várias pessoas têm dito que, se a IA não alcançou um nível humano até agora, é porque deve ser impossível. Por quê? A máquina, como a gente estava discutindo agora há pouco, a máquina não criou nada por conta própria. Não. Ela não cria. A máquina analisa dados e toma decisões baseadas neles. Diferente do pensamento humano. O pensamento humano, ele é tomado, baseado na experimentação e na emoção. Por isso é tão difícil imitá-lo. Certo? Por isso, meus caros, seria tão difícil imitá-lo. O argumento da inaptidão. Olha só essa declaração. Uma máquina nunca poderá fazer X situação. Olha só. Como exemplos dessa situação X, né? Alan Turing listou. Olha só. Troca esse X por esses comportamentos, tá? Ser amável, diligente, bonito, amigável, ter iniciativa, senso de humor, distinguir o certo do errado, cometer enganos, apaixonar-se, gostar de morangos e creme, fazer alguém se apaixonar por ela, aprender a partir da experiência, usar palavras corretamente, ser o sujeito de seu próprio pensamento, ter tanta diversidade de comportamento quanto o homem, fazer algo realmente novo. Agora vamos olhar para isso e fazer algumas dessas perguntas aqui, tá? Quais dessas inaptidões foram alcançadas? As máquinas conseguem fazer alguma coisa nesse sentido aqui? Quais ainda podem ser? A gente pode fazer uma máquina usar palavras corretamente? Pode. Ser o sujeito do seu próprio pensamento? Sim. Recentemente, inclusive, teve uma experiência
bastante interessante a esse respeito, né? Em que um artigo foi criado por uma inteligência artificial. Um artigo da área de TI foi criado, né, por uma inteligência artificial, e essa inteligência queria convencer os leitores de que se tratava de uma pessoa real. E ela chegou bem perto disso. Algumas, inclusive, questionam se aquilo lá realmente não foi escrito por um ser humano. Tá? Quais não poderiam ser alcançadas, pelo menos com o estado atual da IA? Bom, algumas aqui tudo bem, mas tem coisa aqui que jamais vai ser. Ter iniciativa, pelo menos não no estágio em que nós estamos, tá? Ser amável? Ser amável envolve emoção, sentimento. Amigável também envolve. Senso de humor? Distinguir o certo do errado? Isso é muito subjetivo para uma máquina. Tem ser humano que não consegue fazer isso. Cometer enganos? Difícil. Uma IA errando? Só se o erro fosse cometido de propósito. E aí não seria um erro. Essa parte do apaixonar-se, pula fora. Não esquece, tá? Fazer alguém se apaixonar por... Não tem. Isso é comportamento humano. Envolve emoção, né? Aprender a partir da experiência. Aí... Então, mas... Então, aprender a partir da experiência, mas da experiência própria ou da experiência de terceiros? Nós aprendemos escutando as pessoas ou nós aprendemos vivenciando as coisas? Tá vendo? Até para ser humano é complicado. Então, isso é interessante, tá? Bastante interessante. E quanto à teoria da computabilidade e complexidade computacional? Essas teorias são relevantes, mas não fazem parte dos problemas fundamentais da IA. A gente vai discutir isso mais para frente, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. O que é importante para a IA é ter algoritmos tão capazes quanto as pessoas são na resolução de problemas. Olha, lembra da definição de inteligência? Vamos voltar lá de novo. Inteligência, definição de inteligência, está aqui. Resolução de problemas é somente uma parte dessa definição. Apenas uma parte. Certo? Muito bem. A identificação de subdomínios, assuntos derivados, né, para os quais algoritmos existem é importante. Nossa. Tá. O português também é complicado ali, tá? Mas é assim, ó, a identificação de subdomínios para os quais algoritmos existem é importante. Mas muito dos solucionadores de problemas da IA não estão associados a subdomínios identificados. Então, quer dizer que os principais problemas que surgem na IA fazem parte de subdomínios que ainda não foram identificados. São aquelas questões que nós discutimos aqui atrás, né? Que está aqui, ó, na parte do Turing. Né? Aqui nos exemplos do argumento da inaptidão. Certo? Então, isso aqui é extremamente relevante. A gente tem que levar em consideração. Extremamente relevante. Certo? Muito bem. Gente, vocês perceberam que quando se trata de
dos conceitos de inteligência, e até mesmo aonde a gente vai se posicionar na disciplina a respeito desse assunto, é algo muito subjetivo. Tá? Nós iremos tratar de algo que nem possui uma definição específica, algo muito complexo. Então, nós vamos ver principalmente alguns textos que vão fazer a gente pensar muito, discutir muito a esse respeito. Tá? Eu conto especialmente com o relatório de vocês para que eu possa captar se vocês estão entendendo, compreendendo ou não. Existem muitas coisas questionáveis que a gente vai discutir aqui. Todas elas voltadas para esse assunto. Tá bom? Muito bem. Vamos à parte final, então, ao relatório de aula. Certo? Então, o nosso relatório de aula. Baseado nas experiências desta aula, escreva seu relatório assinalando do que trata os seguintes tópicos. E a gente vai falar sobre os assuntos que nós discutimos hoje. Que são os conceitos de IA, os conceitos de IC versus IA, os princípios de IC, aplicações de IC e aqui está observações. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Aqui é considerações, tá? Sobre IA e IC. Muito bem. Tá aí. Então, vocês vão escrever a respeito disso. Não se esqueçam dos comentários de certos trechos da aula que eu pedi para vocês introduzirem também. Tá bom? Não se esqueçam disso. Então, especialmente no que diz respeito à parte do xadrez, né? Deixa eu até colocar aqui, para não deixar passar batido. Volta. Vamos lá? Aqui, ó. Sua opinião. Vamos lá. Sua opinião. Opa. Sobre o questionamento. Certo? Então, você vai colocar a sua opinião a respeito disso, né? Daquele questionamento que a gente fez, tá? Sobre o xadrez. É importante, tá? Então, vocês percebem que essa disciplina, ela vai colocar em questionamento algumas situações que talvez tenham sido passadas para vocês como verdades absolutas, e elas não são. Tá? É preciso a gente entender isso, porque, gente, nós teremos alguma coisa de computação, de programação aqui, mas eu quero colocar muito mais esses aspectos tecnológicos que envolvem a interação humana. Tá? Eu quero discutir muito mais isso. Eu vou trazer para vocês alguma coisa de programação propriamente dita, né? Mas eu gostaria que vocês considerassem essas questões que nós iremos debater. Elas são questões importantes. Vocês estão concluindo o curso, então é importantíssimo que vocês tenham em mente isso. Tá bom? Então tá, prepara seu relatório com o assunto abaixo ali, tá ali, né? Em vermelho. Você vai colocar do jeito que tá ali. IAC, atividade 2021-03-10, que é a data de hoje, ao contrário. E vai enviar para mim. Você vai colocar um cabeçalho com o seu nome, seu RA, o documento, o curso e o semestre que você está fazendo. E aí você vai escrever o seu relatório no corpo do e-mail. Vocês já conhecem o procedimento, tá? Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp para atendimento de vocês. Lógico, às vezes eu posso estar um pouco ocupado, posso demorar um pouquinho, mas eu vou atender, tá bom? A data de entrega deste relatório está marcada para 13 de março de 2021, até as 23 horas e 59 minutos, quer dizer, vocês têm mais de 72 horas. Para a galera que está vendo isso gravado, este relatório pode ser entregue mediante confirmação da matrícula, né, da admissão na disciplina. Então, essa admissão pode demorar um pouco. Sim, pode. Tá? Como a aula está gravada,
a galera vai poder assistir isso depois com calma. Mas essa admissão, tá, ela é feita mediante autorização da coordenação. Então, troca uma ideia lá com a professora Adriane. Fala, eu fiz o ajuste, eu entrei na disciplina de IAC. A senhora pode avisar o professor, né, tal. Por quê? Essa aula, nesse momento, está sendo gravada. Legal. E a minha audiência aqui é zero. Não tem ninguém assistindo. Tá? Mas eu estou fazendo meu papel, estou deixando a aula gravada para vocês. Beleza. Então, quando vocês efetuarem, tá, a admissão na disciplina e tal, troca uma ideia com a professora para ela poder me avisar. Tá bem? Beleza? Na dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp para qualquer coisa. Está aqui meu e-mail, que está também no WhatsApp, na descrição do WhatsApp dessa disciplina, do grupo dessa disciplina, tá bom? Mas é aí, meu e-mail, luiz.a.rodrigues@educadores.net.br, tá bom? Em nome da Uniderp Croton, eu agradeço a presença de todos vocês, peço que vocês continuem a se cuidar bastante, a pandemia está grave, eu espero assistir essa aula daqui a um tempo. Eu costumo assistir minhas aulas, né? Depois que eu gravo 6 meses, um ano depois, eu costumo assistir e eu espero que olhando essa aula, eu pense, puxa vida, graças a Deus tudo passou. Vamos pensar assim e vamos seguir em frente. Tá beleza? Então continue se cuidando. Tá? Fiquem com Deus, um abraço, tudo de bom e até a próxima aula, gente. Valeu!